O livro Niket, uma história de poligamia. Parte 9, capítulo 13. Andei de casa em casa, de boca em boca, fiz uma sondagem de opinião à volta da minha história. Perguntei às mulheres o que acham da poligamia. Elas reagiram como gasolina na presença de um pavio aceso. Explosão, chamas, lágrimas, feridas, cicatrizes. A poligamia é uma cruz, um calvário, um inferno, um braseiro. E cada uma conta a sua história, trágica, fantástica, comovente. Pergunto aos homens, o que acham da poligamia? Eu escuto risos cadenciados como o gorjear das fontes. Vejo sorrisos que esticam os lábios de orelha a orelha. As glândulas salivares entram em ação como se estivesse a servir um manjar de agradável paladar. Lá, aplausos. Poligamia é natureza, é destino, é nossa cultura, dizem. No país há 10 mulheres por cada homem. A poligamia tem que continuar. A poligamia é necessária. As mulheres são muitas. Volto a sondar a opinião das mulheres sobre o meu caso. Umas dizem, que horror! No teu lugar mataria as concubinas todas. Ferveria um pote de óleo e metê-las ia lá uma a uma como na história de Ali Babá e os 40 ladrões. Outras dizem, ignora essas mulheres e os filhos delas, faz de conta que nada sabes. Preserva o teu estatuto de casada. Garante apenas que o homem não fuja para teres sempre em dia a tua cota de amor, nem que seja uma vez por mês. Outras dizem, seja amiga delas, e só assim vais derrubá-las, sem socos nem palavrões. Elas não tiveram culpa. Os homens é que são malandros, não prestam. Os homens dizem, a tua obrigação é aceitar tudo o que teu marido decide. Essas mulheres são tuas irmãs, e os seus filhos são também seus. É difícil para mim tomar uma atitude nesta floresta de opiniões. Este assunto supera a minha inteligência. Para afundar-me em guerras e querelas? Para que arruinar a minha saúde já precária? Para que tentar erguer muralha de palha quando o homem empunha suas lanças, enriste e se espalha como rizoma de bambu por onde passa? Mesmo que grite, que barafuste, não apagarei as linhas que foram traçadas. Por isso vou usar a fórmula antiga. Atrair a aboboreira pelas suas abóboras. A tia Maria diz que quando as mulheres se entendem, os homens não abusam. Investiguei a vida do Tony. Ele não é tão amoroso como elas dizem. Ele não dava assistência como devia. Chegava lá, mergulhava e saía. Passava a maior parte do tempo com a Mauá. Tenho pena dessas mulheres vendendo amor para produzir pão e sabão. Quando os encantos à venda acabarem, a miséria baterá à porta. Que futuro lhes espera sem emprego nem segurança? E o que serão estes filhos, sem nome nem sombra? Espera-lhes com certeza o manto da rua. Espera-lhes a fome, a sarna, a sarjeta da vida. Juntei as mulheres do Tony num encontro secreto. Foi difícil, mas consegui. Neste grupo faltava a Mauá. Ela andava apaixonada e ia viver seu momento de amor. Era a eleita, a rainha do coração do homem. De resto, a reunião era para as mulheres rejeitadas e não para as amadas. Além disso, poderia atrair o nosso plano, essa macuazinha. Comecei a reunião perguntando a todas o que pensam da vida, do futuro e se eram felizes. Ah, o Tony, boca de mel, coração de fel, diz a Julieta. Ele é o responsável pelo meu desespero. Enganou-me e deixou-me nesta desgraça. Cá por mim, diz a Luísa, nem tudo é mal. Deu-me filhos maravilhosos. Presta-me atenção sempre que pode. De repente, senti-me feliz, realizada. Era bom dirigir aquele encontro para mim que nunca tinha dirigido nada na vida. Sentia-me primeira esposa, esposa grande, a mulher antiga, a rainha de todas e as outras mulheres. Verdadeira primeira dama. Mas este termo, primeira dama, não esconde vestígios de poligamia antiga? Não há primeira nem segunda. Os reis tinham uma rainha só para inglês ver, e afogavam-se de prazer nas belas cortesãs favoritas, nos haréns, concubinas e todas essas coisas. Quem inventou este termo e quem o usou primeiro? Família? Pergunta a Sally furibunda. Ninhos de pássaros, isso sim, feitos a correr sem a menor estrutura. Ovos desprotegidos, ovos caídos, ovos podres, marginais. Que futuro esperamos para estes nossos filhos? Não conhecem nem tias, nem avós, vivendo escondidos como topeiras, sem pré-presente, sem referência. Apenas gente que cresce para encher o mundo.
Coloquei o dedo nas feridas da alma e exprimi lamentos, desencantos, desabafos. Estas mulheres simbolizam a dor do mundo. Beba suas dores, os seus sentimentos. Elas tinham no peito uma flor e se deram por amor. Abriram o corpo, esse mágico labirinto, e deixaram germinar outras flores sem rega, nem pão, nem esperança. Sofro por essas crianças. A situação destas concubinas é de longe pior que a minha, sem proteção legal nem familiar. As casas onde moram são propriedade do Senhor. É Ele quem paga as rendas no fim de cada mês. Pode expulsá-las quando a entender, arremessá-las à pobreza total. Se ele morre, não terão direito a nada, porque não constituem família de coisa nenhuma. São apenas satélites da família principal. É preciso inverter a ordem das coisas. Mas como? Reúno todos os sentimentos recolhidos em cada boca e faço a radiografia do amor. Julieta, minha Ju, foste enganada, arrancada da adolescência para a velhice sem meio termo. A tua vida é um verão eterno, e tu, Luísa, minha Lu, serás desejada enquanto tiveres fogo nesse belo corpo. A vida é uma eterna mudança, um dia quente, outro dia frio. O que será de ti quando o inverno chegar? Sally, tu és a ousada nos momentos de pausa. És um petisco, uma refeição ligeira e intermédia, para quebrar a monotonia na emenda de amor. A Mauá é a mais amada apenas de momento. Os amores de Tony são efêmeros, sabemos disso. Esta conclusão revolve uma torrente de sentimentos escondidos. Vejo lágrimas correndo, frustrações avolumando-se em cachos, incertezas espelhando-se no silêncio, a esperança tênue tremelicando nos horizontes do mundo. Somos éguas, perdidas galopando a vida, recebendo migalhas, suportando intempéries, guerreando-nos umas às outras. O tempo passa e um dia todas seremos mal esquecidas. Cada uma de nós é um ramo solto, uma folha morta, ao sabor do vento, explico. Somos 5. Unamo-nos num feixe e formemos uma mão. Cada uma de nós será um dedo, e as grandes linhas da mão a vida, o coração, a sorte, o destino e o amor. Não estaremos tão desprotegidas, e poderemos segurar o leme da vida e traçar o destino. Todas me olham com surpresa, como se não tivessem entendido a minha palavra. Mas entenderam. Os dedos estão lançados. Reunir as mulheres e os filhos num só feixe para a reconstrução da família do grande patriarca. Recolher os cacos e esculpir num monumento amassado de lágrimas e polir com lustro para que reflita os raios de todos os sóis do universo. Capítulo 14. O Tony vai completar 50 anos de vida. Preparei tudo para a grande festa. Tinha que ser uma festa de arromba. Chegou o grande dia. Estava já reunida a grande família. Havia ministros, nossos padrinhos, e ministros amigos do Tony. O nosso tio padre estava lá para abençoar a festa. Muitas famílias, grandes famílias, gente católica, conservadora, bisbilhoteiras que vão à festa para caçar escândalos que irão alimentar a fofoca da semana seguinte. A grande nata estava ali reunida. Naquela sala era só perfume e seda, bom vinho, boa comida, tudo nata, da melhor que há. O meu Tony estava radiante. Nunca o vi tão feliz. Abraçava-me, beijava-me, mostrava ao mundo inteiro como é grande o nosso amor. A mestre da cerimônia era eu. Entrei com um discurso leve, doce e hipnotizante. Falei tão fino que emocionei. Tirei umas lágrimas até. Pensava no meu plano e o coração batia sem medida. Tremo e já não consigo esconder o mal-estar. É da emoção, desculpa-me todos. 50 anos de vida do companheiro é motivo para muita emoção. Há uma convidada entrando, a Ju. Muito tímida, entra com um cortejo das 5 crianças e o bebê no colo. Estava vestida exatamente como a instruí. Vou saudá-la e recebo o bebê como uma prenda. Ofereço-lhe um mesmo ao meu lado, um lugar mesmo ao meu lado e procuro espaço para as crianças dela. Nesse instante chega a Lu com seus meninos e entrego-as aos cuidados da Ju. A Sally entra em passos de furacão, amazona, guerreira, disposta a vencer qualquer batalha. Finalmente entra Mauá Soalé, suave como o sol de inverno, uma estrela que ilumina o mundo.
Estávamos todas vestidas de igual, como se devem apresentar as mulheres de um polígamo. As mulheres também se vestiram de igual, ovelhas do mesmo rebanho. E nós conversávamos animadamente uma com as outras, como irmãs. Eu cuidava delas e dos filhos delas para que nada lhes faltasse. Fiz as devidas apresentações e cumpri com meu papel, muita classe o meu papel de primeira dama. Obrigado, meu Deus, o meu plano deu certo. Todas entraram traiçoeiras como serpentes, suaves como a música da alma, elegantes como verdadeiras damas. Reivindicam o seu espaço com sorrisos, fazem a guerra com perfume e flores. Elas são a chuva, regando a terra para que dela brote uma vida nova. Estas mulheres juntas venceram os preconceitos e avançaram com firmeza e derrubaram a farsa. No rosto de Tony, surpresa, vergonha, lágrimas e raiva. Despimos-lhes o manto do cordeiro diante dos verdugos e crívamos o corpo esfolado com rajadas de chumbo. Respirou fundo e ergueu-se em passos trôpegos. Tentou fazer um discurso. Espero que compreendam. Somos africanos, nossa cultura, sabem? Os convidados cochicham aos pares. O caso não era para menos. O velho tio ficou intrigado. Permanece instantes em silêncio e reclama. Somos bantu de coração e alma, homens ardentes. Em matéria de virilidade, até os brancos nos respeitam. Mas, filha, não achas que estás a exagerar um bocado? Ofereço a Tony a minha mão de pedra, sua primeira dama, alicerce de todos os momentos. Neste dia, não quis que esta grande família permanecesse invisível. Nesse dia, queria que todos testemunhassem que o coração deste homem é fértil como o humus. O Tony é um homem que ama a vida e por isso a multiplica. Ele não se acobarda, mas empunha sua espada, a afirmar-se através de 5 mulheres e 16 filhos. No fim do meu discurso, o tio padre fez o apelo, sinal da cruz, suspirou, fez a oração, deu a bênção e escapuliu-se daquela gruta de pecado. O Tony, seu sobrinho, é um crivão extraviado, uma ovelha perdida. O Tony toma um uísque duplo com gelo. O padrinho, ministro, faz seu discurso de diplomacia. Fala de cultura, aculturação, inculturação, miscigenação, idiosincrasia, cosmogonia, concomitância, renascença negra e um monte de palavrões que ninguém entende. Segura a esposa pela mão, faz as despedidas e parte. O Tony toma outro uísque. Os amigos doutores, polícias e ministros dizem parabéns e desejam longa vida. Tomam uma bebidinha, arrastam as mulheres para casa, dizendo que têm outros compromissos, para não as expor ao meio nefasto, preservando-as de modelos de vingança que as podem inspirar, porque elas também fazem o mesmo. O Tony toma outro uísque com gelo. Ficam as vizinhas, as linguareiras, as minhas cunhadas para controlar a explosão. Caso surja alguma, fazem fofocas. Falam nos ouvidos umas das outras e mandam risinhos de troça. Comem, bebem e dançam. Querem assistir ao último ato e ver o pano a cair no palco do teatro. O Tony toma outra dose de uísque com gelo. Convidei o Tony para uma conversa privada com todas as suas damas. Ele vem e resmunga qualquer coisa que ninguém entende, e sentou-se do nosso lado, cheio de medo. Nunca pensei que um homem se acobardasse tanto diante de suas mulheres. Entrei com um novo discurso. Querido Tony, feliz aniversário. Hoje nós, 2 mulheres, decidimos fazer-te esta surpresa. Como prova do amor que temos por ti, decidimos juntar-nos para que sintas o palpitar dos nossos corações. Decidimos unir as 5 mulheres numa só. Sabemos o que sofres por nós amarem. Um dia cai, outro lá. Decidimos todas, em uníssono, homenagear-te com a nossa presença neste seu grande dia. Eu estava disposta a continuar o meu discurso, mas ele interrompeu e disse: Volto já. Tenho que entregar os documentos que o senhor ministro esqueceu cá. Abriu a porta, entrou no carro e partiu. Esperamos horas a fio e ele não regressou mais. Fugiu. Meninas, convençam-se de uma vez. Este passo dado não volta atrás. Destruímos o manto da invisibilidade. Celebremos. Obrigamos o Tony a reconhecer publicamente o que fazia secretamente. Meninas estão cheias de medo. Para que esses receios? Alguma vez estiveram no aniversário do Tony? Alguma vez os vossos filhos se sentaram no colo dos tios, das tias, rodeados de carinho como membros da família inteira?
Não se assustem com Tony, a ausência do rei não é o fim da vida. Comamos a grande e bebamos a francesa. Divertimo-nos como nunca. A Lu e a Sally contavam anedotas e gargalhávamos. A Ju e a Mauá ouviam, sorriam. As crianças jogavam, gritavam e corriam pelos cantos da casa. A festa prolongou-se até os confins da madrugada. Recolho-me ao meu quarto. Vou ao espelho olhar para minha cara e o espelho acusa. Sua embriagada, sua escandalosa, desmancha prazeres. Tento adormecer, mas o sono não vem. Volto e bebo uma boa dose para esquecer. Meu caso é estranho. Quanto mais bebo, mais lúcida fico, mais recordo. De olhos fechados, vejo uma multidão de rostos espantados, vaiando o pobre Tony desesperado, de rabo entre as pernas, como um cão vadio. Faço o balanço do dia. Trazer essas mulheres para aqui foi uma autêntica dança, um ato de coragem, um triunfo instantâneo no jogo do amor. O Tony agrediu-me e retribuiu o golpe usando a sua própria arma. O mundo irá compreender-me ou condenar-me. Quem venceu esta guerra? Quem perdeu? Talvez tenhamos ganhado todos. Talvez ambos tenhamos perdido. Que futuro abri eu hoje com estas minhas loucuras? Nem eu sei. Doida eu sou. Doida me chamam. Agora percebo que foi longe demais. O que estará o meu pobre marido a esta hora? Em casa de Mauá? Fico com uma crise de remorso e choro desconsolada. Não era isso que eu queria para mim nem para o meu lar. Não era isso que eu queria para o meu marido. Por que fugiu de nós, Tony? Pode o marido acobardar-se diante das suas mulheres? Nós, as 5, decidimos formar uma, como bem explicamos. Os homens gostam de conquistar. Depois não conseguem aguentar. Finalmente arranjam artimanhas, intrigas para depois escapar. Amor turbulento este meu. Amor falhado desde o começo. Seu tempo de vida dividido entre trabalho, repouso, convívio. Um bom polígamo é uma máquina de amor, que não trabalha, não convive, ficando apenas a produzir toneladas de amor. Para discutir na medida certa por todas as esposas, amantes e concubinas. As minhas rivais entraram todas no paraíso, sim, entraram. De marginais passaram a gravitar dentro do cerco da família. De ignoradas invisíveis passaram a conhecidas e visíveis. Podem, a partir de hoje, saudar os tios, os avós dos filhos, sem nenhum receio. E eu, o que ganhei com esta farsa? Capítulo 15. A minha sogra mandou-me chamar às 6 da manhã, de urgência. Fui ao seu encontro em corrida. Pensei que estivesse doente. O que ela tinha não era uma doença física, mas uma depressão profunda. Os olhos estavam vermelhos de insônia, e choro, talvez, tivesse sonhado com o marido morto. Mal me viu, começou a gritar comigo. Disse que eu era assassina, que lhe tentara matar o filho, que era má, estúpida, sem responsabilidade e não conhecia o valor do homem que tinha. Falou até a exaustão. Surpreendeu-me. A minha velha sogra é severa, mas bondosa. Ela sempre falava por falar e eu não ligava a nenhuma. A nora diante da sogra é uma eterna criança, que deve saber ouvir, suportar e calar, sempre se comunicando nessa linguagem de maldade, herdada na tradição somente para marcar a diferença. Perguntei-lhe o que se passava e ela contou-me. O Tony passou a noite ali. Chegou triste, cabisbaixo, como se carregasse nas costas o peso do mundo, e chorava como uma criança. Pediu algo para comer e a mãe serviu-lhe um pouco o que tinha. Comida sem sal. Ardia de febre e delirava. Envenenaram-me, mãe. Envenenaram-me. Desculpe. Senti-me a desfalecer e fiquei com a garganta seca. Contei-lhe a minha versão dos fatos. Falei-lhe da guerra do amor e ciúmes, uma guerra sem vencedores, que fez o Tony cair ao primeiro golpe. Uma guerra de traição, que pode saldar-se em mortes. Expliquei-lhe que fiz das rivais minhas aliadas, minhas lanças envenenadas na batalha do amor. Falo do homem derrotado que foge das mulheres e dos filhos para se esconder em casa da mãe. Do homem que abandona manjares e delícias para comer a dieta sem sal da mãe doente. Houve sim um momento de vergonha. Vergonha coletiva. Vergonha é veneno, aniquila, explico a minha sogra. A velha escuta-me com atenção e desfalece em soluços.
Fui violenta, condeno-me. Contei tudo com frieza, sem o mínimo de delicadeza. Dei-lhe a imagem bizarra daquele filho a quem ela julgava um santo. Entra num silêncio ausente, distante, um silêncio gelado que fere, que martiriza. A senhora deve estar magoada, como eu. Deve se sentir-se traída, pois ela também é contra a poligamia que fere a família cristã. De repente vejo muita luz no velho rosto. É verdade que reuniste todas as mulheres à vista de toda a gente? Sim. Graças a Deus, não foi só a tua vontade, minha vontade, Rami. Os antepassados guiaram teus passos para a reunião da grande família no grande dia. És uma grande mulher. Acha que sim? Caiu de surpresa. A voz da velhota perde a violência, e o ritmo sobe gradual, doce, melodioso. Fica com os ombros eretos, assiste ao nascer da vida e ao triunfo sobre a morte. A família largada é um banco vivo em movimento. É segurança social e a certeza de alimento na hora do aperto. Louvado seja Deus! Não sabia que tinha uma família tão grande, isso é bom. Destes 17 netos, alguns me deram alegrias e outros tristezas. Uns me deram o último copo de água, a última mortalha. Ter uma grande família é bom, Rami. Mas todos esses filhos são ilegítimos, não são? Ilegítimos para ti, que estás presas às leis e mandamentos. Ilegítimos porque são filhos das tuas rivais. Para mim, são simplesmente netos, a continuidade da linhagem. Ela delira de felicidade. Trouxera-lhe um bálsamo para sua tristeza. Ela agora condena o filho. Diz que é um malvado, um mal educado, egoísta que lhe transtornou a noite inteira e inventou fantasmas, inexistentes por ter medo de viver uma vida limpa, aberta, digna, transparente e sem esconderijos. Diz que a grandeza de um homem se afirma pelo número de filhos que tem, que a poligamia é a natureza do homem, embora se condene não é crime, não faz mal a ninguém. Que um homem que se preze tem que ter pelo menos 3 mulheres, que o marido nunca fora polígamo, porque era pobre e operário, mas o Tony era doutor e rico, por isso precisava ter com quem consumir a fortuna. Agora quer saber da vida das 4 noras. Eu conto-lhe maravilhas, invento histórias de embalar e ela se encanta. Ah, Rami, por que nunca me contaste isso? Por que andaram vocês a adiar a minha felicidade? Tenho este quintal grande, as crianças podem vir correr e brincar. Tenho estas árvores e com tanta fruta que apodrece e cai porque ninguém a come. E afinal tenho tantos netos. Onde é que eles moram? Quando me virão visitar? Ela tem pressa de abraçar todos esses netos escondidos. Isso não depende de mim. Por favor, fala com Tony Diz que preciso falar-lhe com urgência. Temos que trazer essas crianças para esta casa. A velha pensa no calor humano, no fim da solidão, na alegria de ter a casa cheia de crianças para colorir o seu inundo de tristeza. Nesta guerra ganhou a minha sogra e as minhas rivais porque eu, Rami, perdi a batalha. A Mauazinha vivia coladinha ao nosso Tony, mas ele não andava feliz. Informavam-nos os nossos detetives pessoais. Ele parecia um fantasma. Se alguém sabia o que ele pensava? Ninguém. Vivia silencioso, subia, descia, comia, saía. Se alguém perguntava algo? Não, ninguém. Não tínhamos coragem. Nós andávamos perdidas de susto. Ele também. Tornaram-se nervoso, chato, gritava com os subordinados e emagrecia. Fumava muito e bebia mais do que a conta. O caso do Tony merece uma terapia. Terapia de amor polígamo e não de clínica hospitalar. Mas por que é que um polígamo é feliz quando as mulheres se batem e é infeliz quando elas se entendem?